E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fiz e Finanças, esse programa que foi feito para você ficar muito bem informado de uma maneira prática, rápida e objetiva. Então, vamos logo para o cenário macroeconômico. E apesar de no início da semana a gente teve um clima ali de aversão a risco com a subida, com a perspectiva do focus de subida do IPCA do término de 2023 ali na ordem de 6,04%. Esse crescimento e essa percepção do crescimento do IPCA para o fim do ano vem aumentando aí não só na última semana, mas também no último mês. A gente saiu de 5,93 aí para casa dos 6%. Só que, em contrapartida, nós tivemos novamente uma perspectiva de redução de curva futura de juros, onde as belongas romperam a marca ali dos 6% novamente nessa semana, e isso pressionou muito os fundos para serem valorizados, principalmente os fundos de tijolos que tiveram uma apreciação expressiva neste mês e nessa semana também. Dos principais índices, o IFIX valorizou 3,5% nesse mês e está zerando aí, ficando quase no 0 a 0 durante o ano, com uma queda leve de menos 0,30%. Já a bolsa sobe 2,5% também no mês, só que cai 5% nesse ano. E, como eu disse, né, os fundos imobiliários de tijolos puxaram aí uma alta de quase 7% só eles, sendo que os fundos de papel ali ficaram no 0 a 0. Então, essa perspectiva de sensibilidade de que os fundos de tijolos são muito mais sensíveis a essa curva, esse fechamento de curva, onde os fundos de papéis aí não tiveram tanta variação no mês. Sobre as maiores altas e as maiores baixas, também configuraram ali nas maiores altas. Todos os 5 maiores são fundos de tijolo. Em primeiro lugar, o Viur, aí com a valorização de quase 22%. Nós fizemos uma recomendação do Viur ali no início do mês, na carteira de R$50, e o fundo vem puxando desde então uma forte alta. Não é natural essas oscilações grandes, né, dentro dos fundos imobiliários, mas o Viur também ele tem um caso meio peculiar de ter uma liquidez um pouco menor, estava vindo muito amassado e teve essa valorização expressiva. E em segundo lugar, o GGRC, também um fundo de logística, né? O Viur já é um fundo de renda urbana, o GGRC já é um fundo de logística. E o HGRE em terceiro lugar, configurando em 14% de alta. O HGRE também vinha bastante pressionado. Todos os fundos de tijolos vinham bastante pressionados. O HGRE ainda configura um desconto alto aí no mercado secundário. RBRP também fundo de tijolo híbrido. E por fim o de galpão da HSI, o HSLG, com quase 12% de alta. Já nas maiores quedas estão os fundos de papel, que ficaram em média no 0 a 0, mas dentre os 5 aí que tem a maior queda nesse mês, 3 são fundos de papel. O CARI 11 eu até desconsidero, já falei aqui que ele nem deveria estar no IFIX, por especulação, as oscilações dele, é um fundo sem liquidez nenhuma, de um PL bem pequeno. Em primeiro lugar, em quedas com quase 24% VSLH, fundo de papel, que foi bastante pressionado com as questões da GPK, junto com ele o HCTR também, que está aí em quinto lugar com quase 15%, e também o Tordesilhas com queda de 16% nesse cenário de mais risco nesse segmento de multipropriedades. Em segundo, está o Helg aí. Ele anunciou novamente esse mês que não vai pagar dividendos e vem acumulando essas consecutivas quedas, quase 23% de queda nesse mês. E sempre me perguntam, né, sobre essas altas aí dos fundos, principalmente nos fundos de tijolos, se devemos ou não continuar comprando depois de perder essa primeira pernada de alta. Então minha resposta é que cada caso é um caso. Já venho respondendo isso durante a semana, trazendo aqui para você, mas, por exemplo, tem um fundo que a gente já tinha recomendado, estava muito próximo do patrimonial, vamos dar saída ali na semana que vem, quando sair a carteira. E tem outro fundo de tijolo que subiu até mais do que esse, o último que eu disse, que a gente vai dar a saída, subiu quase 12%. Nós vamos manter na carteira mesmo após essa alta significativa no mês. Então, não tem uma fórmula mágica, subiu, parei de comprar. Você tem que olhar cada caso, se você segue uma carteira recomendada, observar o que esse analista está, qual a estratégia desse analista e tomar a sua decisão com base aí nas melhores informações. Agora, sobre os principais fatos relevantes, a gente começa aqui justamente pelo Helg, que está aí
nas principais quedas, ele vai ficar mais um mês sem pagar dividendos, não vai ser distribuído. Nesse fato relevante, ele comunicou que não vai distribuir dividendos a partir de maio, então vai ser provisionada essas despesas com alavancagem, e ele comunica ali, ele até fala, em momento oportuno, a distribuição da remuneração provisionada vai ser efetuada, e quando eles conseguirem realmente ter uma melhor horizonte sobre essa dívida, ele vai retomar essa distribuição de dividendos. Então, eu vi muita gente fazendo conta aí, de maneira geral, os cotistas, não só do Helg, tentando fazer algumas previsões, fazendo uma conta simples assim de quanto que o fundo arrecada versus quanto custa a dívida, e aí falando que isso vai chegar entre 10 ou 11 meses, porém não é possível afirmar, e se fosse possível afirmar, a gestão já teria dado um guidance aí de quantos meses exatamente ele ficaria sem distribuir dividendo, porque além dessa renegociação que pode ocorrer nos próximos meses dessa dívida, o fundo está tentando vender imóveis para poder quitar essa bullet aí que é um valor significativo, se não me engano, em torno de 12 milhões. Então, só que tem um problema que o fundo conjuga o verbo precisar vender e o mercado sabe que ele precisa vender ativos e ele precisa achar um valor que seja factível ali para não vender a preço de banana nenhum dos seus ativos para poder quitar essa dívida. Então, quem fala aí que vai ficar 10, 11 meses sem distribuir, na minha visão, é uma visão muito pessimista, né? E o fundo deve conseguir realizar alguma venda. E se ele não tiver o sucesso, aí, na minha visão, é muito ruim se ele repactuar essa dívida, porque se ele pudesse, tivesse condições melhores de repactuação, ele já teria feito. Então, na minha visão, o fundo deve continuar com essa estratégia aí de venda de ativos para poder quitar esse vencimento aí dessa dívida que está grande já no curto prazo. Sobre o OUJP, ele é um fundo que já vinha sofrendo com uma liquidez aí baixa nos últimos tempos, contratou a XP como formador de mercado, e o formador de mercado ele ajuda a dar maior liquidez ali para as cotas que são negociadas não terem aquela disparidade de preço entre compra e venda, e contratou a XP para isso. E o que aconteceu? A liquidez do fundo aumentou significantemente, né, nos últimos meses, e a gestora, no entendimento dela, não faz mais sentido ter esse contrato com a XP, tendo em vista aí de que ela já atingiu uma liquidez necessária. Isso é uma notícia boa para os cotistas, porque o serviço de formador de mercado não é nada barato. Outro fato relevante foi do fundo TRX F11. O fundo aprovou a oitava emissão de cotas no valor aí de R$ 101,78, no montante mínimo de 9.826 cotas e no máximo de 638 mil cotas, que vão totalizar aí uma emissão de aproximadamente 65 milhões de cotas. E, além disso, também vai ser cobrada uma taxa de distribuição dessas cotas de 0,27. Lembrando que a data de encerramento do exercício de direito de preferência na B3 é no dia 11 de 5 de 23. Os cotistas devem exercer esse direito de preferência, tendo em vista aí que as cotas estão sendo negociadas acima do valor de emissão. Então, aquele cotista que deseja aumentar a posição do TRXF deve fazer aí exercendo o seu direito de preferência. E nessa semana, que foi um pouco mais vazia de fatos relevantes, o último fato relevante foi do GGRC11, que ele recebeu a terceira parcela da venda do ativo GFER, no valor ali da ordem de 4.230.000, no dia 25 do 4, e ele falou ali que esse cronograma foi divulgado ali no dia 28 do 2 de 23, e que ele continuará comunicando ali conforme os recebimentos forem ocorrendo. E sobre os fundos mais comentados da semana, para quem não conhece, a gente tem um painel de atividades dentro do Clube FI, que lá a gente lista os 10 fundos mais comentados. Você pode inclusive filtrar pelos fundos que você segue ou do IFIX. Eu filtro sempre pelo do IFIX, e o fundo mais comentado em primeiro e segundo lugar foi DEVA11, o Hectare. Ainda só esses dois fundos aí somaram quase 700 comentários nessa semana, ainda repercutindo as questões ali do caso da Gramado Parques. O HGLG foi por questões da nova emissão que foi convocada, então teve muita discussão em cima disso, do fundo que vai adquirir um outro fundo, né, o GTIS. Então o pessoal teve 200 ali comentários nessa semana repercutindo este caso.
O Urca sempre está nesse meio aí, né? Quase todas as semanas, dentre os mais comentados, e entra até discussão política dentro desse fundo. Fundo quase 100 mil cotistas bem engajados aí em termos de comentários e também dentro do Clube FI. O REC-R ficou em quinto lugar, com 58 comentários, mais repercutindo a questão ali do ativo que foi para dentro do fundo, Morumbi Plaza, e até eu comentei na semana passada que seria um CRI Jolo, né, neste caso. E sobre agora os destaques do meu relatório que eu soltei aí durante o início da semana sobre o panorama do mercado imobiliário com dados do primeiro trimestre de 2023. Esse relatório aí tem diversas coberturas de diversos segmentos e eu vou trazer um destaque aqui para você que é sobre o segmento de lajes corporativas classe A e classe A+. São dados extraídos ali da plataforma Sila e o destaque que eu comentei ali também dentro desse relatório que é muito interessante. E se você considerar, pensando dentre o estado como um todo, um dado que veio negativo, que é a absorção líquida, foi na ordem ali de aproximadamente 9 mil metros quadrados negativos, e um crescimento dessa taxa de vacância para a ordem dos 23,4%, esse número ele foi puxado muito por desocupações ali na região de Alphaville e de Pinheiros, que estão em contração, né? Teve bastante devolução. Porém, quando você apruma esses cálculos para as principais regiões, que é aquelas que são chamadas de CDB, né? Central Business District, esse conjunto de reuniões dá uma média de absorção líquida positiva de aproximadamente 3 mil metros quadrados e a taxa de vacância caiu, o que é uma dicotomia entre esse olhar de mais macro assim, de São Paulo e quando você olha as principais regiões ainda performando muito bem, com destaque para Faria Lima e a região ali da JK e Itaim Bibi também crescendo bastante o valor do metro quadrado. Confira o relatório completo, esse relatório deu bastante trabalho da nossa equipe e ele demonstra aí que as principais regiões vêm performando bem, apesar desse cenário mais adverso, principalmente no segmento de lajes corporativa. Além da análise aí dos escritórios, nós analisamos também o segmento logístico, o segmento de shopping center e também o segmento de multipropriedades. Eu nunca tinha visto ainda uma análise do segmento de propriedades, né? Fui atrás desses dados em relatórios em consultorias especializadas. É um segmento um pouco mais arriscado e é a primeira vez que é coberto dentro de um relatório de um panorama de mercado, de um research. De tudo que eu acompanho aqui desde alguns anos, esse é o primeiro acompanhamento do segmento de multipropriedades. E voltando um pouquinho atrás do panorama de lajes e o panorama de galpões, nas principais praças, inclusive a gente colocou as projeções de vacância. Então é um estudo bem profundo, não deixe de conferir esse estudo que está bem bacana. Já sobre as principais dúvidas suas que você deixou ali no último comentário do último vídeo, eu sempre trago as dúvidas de vocês do último vídeo para o vídeo da semana seguinte, então deixa aqui embaixo todas as suas dúvidas. Eu selecionei duas principais dúvidas. A primeira dúvida fala assim, do Antônio. Eu vou até ler aqui. E o pessoal querendo fiagro de fazenda com esse histórico de confusão, eu prefiro esperar para verificar este mercado novato. Antônio, eu concordo com o que você colocou, mas a gente não pode generalizar tudo, né? Existem boas oportunidades em todos os mercados. Eu entendo que esse segmento de agro é o que tem menos oportunidades, né? Mas eles existem oportunidades. Mas aí a gente tem que tomar um cuidado sempre nessa generalização para não perder essas poucas oportunidades e vendar os olhos para novas possibilidades de investimento. E a segunda pergunta é do João. Danilo, parabéns pelo programa. Muito legal. Uma pergunta: esse problema com a GPK pode trazer um precedente perigoso na hora da execução de garantias do mercado de CRIs como um todo? Me parece ser um caso específico de uma empresa de conflito de interesse, imagino que seja um caso isolado, mas queria ouvir a sua opinião. Bom, João, eu estou contigo, acho que é um caso sim, isolado, mas a gente observa outras empresas também, não só a GPK, outras empresas também passando dificuldade no segmento de multipropriedade, com esse contexto de juros mais altos, e não é só esse segmento que está passando aperto, varejistas também. Então, o juros alto é prejudicial para toda a cadeia, né? Não só de varejista no segmento de tijolos, dos fundos de tijolos, mas também
dos fundos de CRI. E um dado que a gente observa é a queda nesse crédito concedido. Até comentei sobre um possível credit crunch, né, onde você não consegue viabilizar os novos projetos porque você tem um juros muito alto. Então, vamos continuar observando as próximas instâncias que vão passar pelas próximas decisões. Nesse caso, está ocorrendo uma briga aí judicial no comando da empresa. Vamos acompanhar, mas eu acho que não, é algo mais pontual mesmo. Bom, terminando por aqui, é importante acompanhar tudo o que acontece durante a semana. A gente vai continuar trazendo esse programa para você com esse acompanhamento. Vamos continuar observando se esse voo do IFIX não foi um voo de galinha, se a gente vai continuar com boas perspectivas. Não vi nada acontecendo que mudasse tão drasticamente no cenário macroeconômico para a gente ter esses fundos subindo 20, 15, 10%, né, em média, fundo de tijolo subindo 7% em média. Claro, já haviam bastante depreciados aí durante o ano, mas eu não vi mudanças concretas, por exemplo, de arcabouço ou de cenário de juros, a não ser a queda, né, dos juros futuros que a gente vem observando, mas nada que esteja realizando lucros ou perspectivas muito melhores para o futuro. A gente tem que observar se realmente as medidas aí macroeconômicas, principalmente no cenário doméstico, vão melhorar para ver se a gente vai continuar galgando novos áreas e quem sabe chegar no IFIX aí em 3.000 pontos de novo. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante para o canal continuar crescendo. Se você verifique se o sininho está ligado, se você já está inscrito no canal, que ajuda o canal a crescer e alcançar cada vez mais investidores de fundos imobiliários. Um abraço e tchau, tchau.